Palavra Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Bom, primeiro assunto de hoje, Michele Bolsonaro está em tratamento de saúde, parece que eram fortes dores na coluna. Me diz um assessor dela que ela volta terça-feira que vem à presidência do PL Mulher, mas ficou sem poder comparecer ao evento do Rio de Janeiro no sábado do PL Mulher. Adiaram para uma outra data. Ela pediu afastamento, licença médica, né, no momento em que o marido também passa mal. A defesa de Bolsonaro pediu a Moraes para ele ser transferido para o hospital DF-Star para cirurgias necessárias. Tratamento necessário, permanência no hospital enquanto houver necessidade médica e depois, para convalescência e tratamento, prisão domiciliar. É o pedido feito pela defesa de Bolsonaro. Bom, e por falar nisso, né, um sobrinho neto de Dilma, que é vereador em Belo Horizonte, Pedro Rousseff, do PT, pediu, e o juiz da primeira instância federal lá de Belo Horizonte atendeu, mandando tirar de Bolsonaro aquilo que os ex-presidentes têm direito: segurança, um assessor, motorista e veículo. Alega que ele não precisa disso em 12 metros quadrados do cubículo onde está confinado. Ele até devia pedir para outro, né? Para não ficar essa ligação com Dilma, né? Fica tão vingança, né? Bom, por falar nisso, está no Senado já, foi aprovado pela Câmara o projeto de lei que chamaram de dosimetria, né? que evita penas repetitivas sob a mesma acusação. Tem uma lá, golpe de Estado, e outra, violência, a tentativa violenta contra o Estado de Direito, algo assim, que é a mesma coisa. Então, elimina-se a pena menor, mantém-se a maior. Já foi para o Senado, foi para a Comissão de Constituição e Justiça. Alcolumbre queria votar direto no plenário, mas o presidente da comissão, Otto Alencar, senador acho que é Republicanos, lá da Bahia, não sei se é do Republicanos, mas senador pela Bahia, criticou, reclamou, não, tem que passar na Comissão de Constituição e Justiça, né? E indicou como relator Espiridião Amin, o deputado de Santa Catarina, que já foi governador de Santa Catarina, né? Um político experiente, e o que está fazendo Espiridião, a primeira coisa que ele fez foi conversar com o Paulinho da Força, que é foi o relator na Câmara. Depois ele conversa com as lideranças todas para cheirar os partidos, sentir o que os partidos estão pensando e avaliar quais as chances de tais e tais e tais pontos serem aprovados no plenário, né, o mais rápido possível. O Randolfo Rodrigues, que é líder do governo, já disse que ia pedir vistas para atrasar tudo, deixar para o ano que vem, não deixar ninguém festejando o Natal em casa. Ficam os netos sem os avós, os sobrinhos sem os tios, os filhos sem os pais. Foi o que eu vi aí, que diz, vai pedir vistas para atrasar. E aí tem o recesso. Não? Mas, enfim, está em boas mãos, né? Alcolumbre queria resolver mais rápido, não conseguiu. A Câmara, por sua vez, nesse momento, eu não estou conversando com vocês, não estou acompanhando, deve estar votando duas cassações. Carla Zambelli, aconteceu na Comissão de Constituição e Justiça, que foi rejeitado o relatório do relator Diego Garcia, que é do Paraná, rejeitou. Ele dizia que não havia prova suficiente para cassar um mandato, né? Porque
o hacker lá que inventou uma história e atribuiu a Carla. Mas, enfim, foi rejeitado o relatório dele. Ou seja, ele foi derrubado como relator. Foi 32-27. Aí chegou outro relator, o Diego Garcia, do Republicanos. Chegou outro relator do Partido Progressista, da Bahia, o Cláudio Cajado. Aí pediu a cassação, aprovaram por 32-2 e já foi para o plenário. Está no plenário agora. Como também está no plenário a cassação do sujeito que agrediu a pontapés um militante do MBL, do Movimento Brasil Livre, no ano passado na Câmara. A segurança teve que interferir. É o Glauber Rocha. É aquele que ontem sentou na cadeira do presidente e não queria sair. Ele é do PSOL. Foi retirado à força. Eu vi em alguns jornais retirado à força, absolutamente certo. Em outros jornais retirado com violência. Eu não vi violência, sinto muito, eu vi força. Ninguém deu soco nele. Ninguém tentou estrangulá-lo, ninguém deu beliscão, ninguém puxou a orelha dele. Ele foi simplesmente conduzido tentando resistir, se agarrando na mesa. Foi retirado à força. Agora, o pontapé dele no militante do MBL, isso foi violência. Acho que jornalista tem que saber a diferença entre força e violência. Senão não pode ser jornalista, porque está enganando as pessoas que estão lendo seu jornal. Não? Bom, outra coisa, a aprovação, eu já falei do projeto de lei, eu nem consegui dizer que foi aprovado na Câmara, eu disse que já está no Senado. Na Câmara foi aprovado por 291 a 148. Nesses 148, tem muita gente que quer anistia, por isso que não votou. Votou contra a dosimetria porque quer anistia. Faltou um pouquinho de pragmatismo, né? Primeiro, para subir uma escada, tem que ser o primeiro degrau, antes dos outros, não? Bom, tem uma outra questão. Sim, eu prometi para vocês que iria falar do assunto. Hoje é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E aí, como se viu aí uma fofoca, né? Eu vi aquilo e disse, você sabe que eu não entrei nessa, né? Não falei nada para vocês, porque eu não ia inventar coisas. Que o Joesley foi para Caracas para convencer Maduro a sair, aí em troca disso iam tirar a Magnitsky do Moraes. Né? Eu acho que um deputado da Comissão de Relações Exteriores da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, chamado Rick McCormick, né, ficou preocupado com os boatos que circularam aqui no Brasil e indagou ao Departamento do Tesouro, que é quem administra a aplicação da Lei Magnitsky, sobre Moraes. E recebeu uma resposta. A resposta diz: Moraes foi punido por prisões preventivas arbitrárias e por ataques à liberdade de expressão, conforme ordem executiva 13.818, na aplicação da Lei Magnitsky, que pune autores de graves violações de direitos humanos em todo o mundo. A medida se seguiu... Bom, e aí acrescenta-se, né? Foi aplicada também a advogada Viviane Barsi de Moraes pelo apoio financeiro ao marido. Eu ontem até errei aqui um cálculo, porque o contrato do escritório de advocacia da família de Moraes com o Master, eu disse aqui que era 3,5 milhões por mês. Não, 3.600.000 por mês. Dá 100 mil de diferença, né? Faz uma diferença. Somando 20 meses, de abril de 24, quando começou a vigorar esse contrato, até a liquidação do Banco Master, dá 20 meses, portanto, eu disse 70 milhões pagos, 72 milhões. Eu estou dizendo pagos por quê? Porque em telefones, em mensagens,
do Vorcaro, ele recomenda que tenha absoluta prioridade o pagamento disso. Eu pergunto, né? Não é exigência para ser ministro do Supremo a ilibada, reputação ilibada. É uma punição aqui gravíssima, né? Aí, voltando à carta do Departamento do Tesouro, do secretário do Tesouro, ao representante, ao deputado McCormick. A medida seguiu-se à revogação do visto e de seus familiares pelo Departamento de Estado, né? Inclusive por campanha de Moraes pela censura contra cidadãos americanos em território americano. Vejam só. Agora, só para concluir, né, para não deixar algo muito importante, que ficou para o fim. Gilmar Mendes voltou atrás naquela história de o único que pode iniciar um processo de impeachment contra ministro do Supremo é o Procurador-Geral da República. Ele cancelou isso. Olha, não foi isso, né? O jurídico do Senado parece que comunicou a ele que não era bem assim, que inclusive estão votando a lei do impeachment. Vão votar no ano que vem, na verdade, né? Mas foi um bom pretexto para ele voltar atrás. Ele deve ter lido de novo o artigo 129, o artigo 129 da Constituição. Hoje eu estava fazendo uma palestra para a ADESG, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, no Rio, e alguém me perguntou, não, mas é realmente prerrogativa, é privativo do Ministério Público o início de qualquer ação penal. Sim, claro, está no artigo 129. Só que a ação de impeachment não é penal, é política. Impeachment é um julgamento político. A privativa ação penal deveria valer para o inquérito do fim do mundo, aí sim, e não tem Ministério Público. Portanto, é nula de nascença. É um filho bastardo do direito. Não teve Ministério Público. Quem inventou foi o então presidente Supremo, Dias Toffoli, que nomeou também, assim, sem sorteio, Moraes. Lá no início, no primeiro ano do governo Bolsonaro, já era para atrapalhar Bolsonaro na ação política do Supremo. Não é? De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.